Olá, amigos. Há mais de uma década, eu gravo vídeos, falo em sala de aula para meus alunos, sempre sobre a importância da Constituição da República Federativa do Brasil, dos princípios nela contidos. Princípios como da anterioridade da lei penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Princípios como os que dizem que não apenas sem prévia culminação legal, que é o princípio segundo o qual você, cidadão, não pode ser expropriado dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal, sem uma sentença condenatória transitada em julgado. A Constituição Federal não é um livro que foi escrito por qualquer pessoa com qualquer ideia que veio à mente. Ela é o resultado de séculos de lutas da humanidade, onde houve literalmente derramamento de sangue. Desde que houve o pacto social, quando o cidadão abriu mão de viver em tribos isoladas e passou a existir um Estado, e esse pacto social é no sentido de que agora é o Estado que tutela a minha segurança, é que tutela a minha vida. Eu abro mão da autodefesa, ficando apenas as possibilidades, como, por exemplo, de legítima defesa, estado de necessidade, ou lá no Código Civil de esforço imediato, onde o cidadão pode, sem se socorrer do Estado, tutelar a defesa dos seus direitos, sejam direitos à vida, liberdade ou direitos de bens. A importância da Constituição é porque ela é a nossa garantia contra a gana de punir do Estado, contra a exacerbação do poder estatal, que muitas vezes ocorre em todas as áreas, desde a fiscal até realmente a policial e a civil. Foi necessária uma pandemia para o Brasil entender, o cidadão brasileiro entender a importância de algumas coisas que em muitos países diariamente se sabe. Por exemplo, a importância da Constituição, das garantias ali descritas. Hoje, o cidadão quer sair na rua, um cidadão inocente, um cidadão de bem, pagador de impostos, que não está contaminado com doença nenhuma, ele quer andar um quarteirão e não pode, ele quer ir a uma beira de praia e não pode, porque vai preso. Ilegalmente, porque a Constituição não alberga. O STF permitiu. É um entendimento que muda amanhã, como mudou da prisão em segunda instância. Estamos falando aqui de algo concreto, da Constituição. Estou falando nisso porque hoje tivemos outro ato absurdo. Hoje, falou-se que o ministro do STF teria requerido a apreensão do celular do presidente da República. Eu pensei, é o fim da democracia. É o fim do Estado Democrático de Direito. E fui atrás de colher as informações. Na verdade, o que aconteceu é que três notícias crimes. O que é uma notícia crime? É quando qualquer cidadão informa a uma autoridade a possível ocorrência de um delito. Chama-se notitia criminis, ou notícia crime, ou notícia do crime. E ali, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, veja aí, só peça boa, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e a direção do PDT, do PSB e do PV, fizeram 3 petições, 3 notícias crimes contra o presidente da República. E nessas notícias crime, eles pedem a apreensão do celular do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. E o ministro Celso de Mello, do STF, encaminhou essa notícia crime para a PGR. Já está errado daí. Porque o local de protocolar uma notícia crime não é no judiciário, é no órgão que poderá conduzir uma investigação, como a polícia, ou no Ministério Público, que também pode investigar e pode determinar diligências por parte da polícia. O problema é que eles queriam, sabe o quê? Criar esse movimento, criar essa tribulação a mais, nesse momento onde o Brasil já passa o terrível problema do coronavírus. Eles sabiam que ia dar todo esse auê, como se diz,
porque a imprensa irresponsável brasileira começa a postar notícias falsas, porque quem mais faz fake news no Brasil são Rede Globo, CNN, Veja, UOL, são as empresas de mídia, é quem mais produz fake news. E aí já coloca a manchete: ministro Celso de Mello requer apreensão de celular de Bolsonaro. Mentira! Eu logo vi que o ministro não iria ter, o ministro decano da corte, não iria ter um disparate desse. Apesar de que ele deveria ter barrado até o recebimento daquele protocolo e ter dito: não é aqui, não. Vá protocolar onde tem que ser protocolado. Mas o ministro talvez possa invocar o princípio da economia processual para ele mesmo ter mandado aquelas 3 notícias e crimes à PGR. O que acontece na PGR agora? A PGR, o Ministério Público, é o órgão que é, digamos, o dono da ação penal. É ele que vai ver se tem indícios suficientes de autoria e materialidade de algum crime para ofertar uma denúncia, que é a peça que inicia o processo criminal. E o ministro, por sua vez, o Poder Judiciário, analisa, vê se tem indícios suficientes e recebe ou não aquela denúncia. E inicia-se o processo. Quanto à questão da apreensão do telefone do presidente, isso é inadmissível. Quer que eu te dê um exemplo? Quando Adélio Bispo deu a facada no presidente, muitos quiseram apreender o telefone celular de seus advogados para saber quem os contratou. E corretamente foi negado esse pedido. Corretamente porque existem princípios que não podem ser rasgados. Um deles é o sigilo, a confidencialidade de comunicação entre advogado e cliente. Imagine, quando você contrata um advogado para fazer a ação que for, de família, civil, criminal, qual for. Se todas as pessoas pudessem ver a comunicação entre você e seu advogado. São princípios básicos do Estado Democrático de Direito, direito de defesa. E isso inclui o sigilo das conversas entre advogados e clientes. É inadmissível que qualquer juiz pense em romper esse sigilo. Então, corretamente foi mantido o sigilo. Agora, imagine-se o presidente da República Federativa do Brasil. E aqui não falo por ser Bolsonaro, poderia ser qualquer um, Lula, Collor, Sarney, Dilma, qualquer um. É o cargo, é a presidência da República. É inadmissível isso em local nenhum do mundo. Nós vimos agora no Ceará bandeiras do Brasil serem recolhidas pela PM. Sabe o que um PM deveria fazer diante da bandeira do Brasil? Bater continência. E não insurgir-se contra ela. Não tem desculpa para isso. Ah, era por isso, era por aquilo. Não importa. Isso não acontece em canto nenhum do mundo. Da mesma forma, a tentativa de pedir uma busca e apreensão, que deveria ser pedida, sim, de Gleisi Hoffmann, de Rui Falcão, presidente do PDT, do PSB e do PV, talvez, se tiver indícios, né? Porque qual é a regra? A Constituição diz que é inviolável a intimidade da pessoa. É inviolável a comunicação. É inviolável a correspondência. É inviolável as comunicações telefônicas, telemáticas e informáticas. Salvo por ordem judicial fundamentada e motivada. Isso quer dizer o quê? Tem que ser algo concreto, muito bem fundamentado, muito bem motivado, com algo concreto, não é com indícios, não. E isso contra um cidadão comum, jamais contra um presidente da República. Repito, qualquer que seja o homem ou mulher que esteja ocupando aquele cargo. Jamais nos calemos, jamais aceitemos mais esse tipo de coisa, porque agora nós estamos sofrendo com a tirania de governadores e prefeitos que rasgam a Constituição. Infelizmente, hoje, com o entendimento do STF, que eu tenho certeza que vai mudar ainda, como mudou na prisão de segunda instância, porque não se pode rasgar a Constituição dessa forma e dormir com a cabeça tranquila, eu não acredito. Então, sempre serei um nacionalista, sempre serei um patriota, e peço que cada brasileiro seja assim. Eu sei que o são. Nós não somos nacionalistas só na época de Copa do Mundo, não. É agora que nós temos que ser mais que nunca. E nós temos que atentar
aprendermos que o nosso voto coloca gente lá, quando se fala, não se discute política. Pois é quem vai mandar na tua vida, é quem tu coloca lá com o teu voto. É o governador, é o deputado, é o prefeito, é o vereador e é o presidente. Então, política se discute sim, e nós temos que participar. E nós temos que ser patriotas e nacionalistas, e jamais admitir que se rasgue a Constituição Federal. Eu sempre serei um defensor dos direitos e garantias individuais do cidadão. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe cada um de vocês, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.